Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma live do Divã Cultural. Hoje tendo o prazer de receber o grande talento do nosso teatro, da teledramaturgia, com trabalhos também importantes no cinema. Eu estou falando do ator, autor, produtor e diretor Odilon Wagner. Ele vai falar com a gente sobre um espetáculo que está agora em cartaz em São Paulo, intitulado A Última Sessão de Freud, né? O espetáculo fala desse encontro fictício, é baseado num romance, em que fala desse encontro entre os pensamentos de Sigmund Freud e C.S. Lewis, que era também um professor, crítico literário muito renomado da época, e eles tinham pensamentos divergentes. A peça fala justamente sobre essa questão da tolerância à diferença e da possibilidade de diálogo, numa época que nós vivemos agora, em que a gente observa que é tão difícil justamente essa questão de ouvir o outro na diferença. Então a gente vai conversar com o Odilon sobre a peça, como ele conheceu o diretor, que é um querido também do nosso teatro, o grande Elias Andreato, e de como foi a composição do personagem Sigmund Freud para esse espetáculo. O Divã Cultural, tanto aqui no Instagram como também no nosso canal do YouTube, está lá esperando que você o visite, dê o seu like, curta as nossas entrevistas. São mais de 1.500 entrevistas publicadas ao longo do seu tempo de criação, e é um grande prazer ver vocês por lá e interagir com vocês. Um grande abraço, e daqui a pouquinho estaremos recebendo Odilon Wagner. Estabelecendo a conexão com o nosso convidado de hoje à tarde. E aí? Opa, tudo bem? Tudo bom? Tá me vendo bem, Odilon? Perfeitamente. Tudo bem. Prazer falar com você. Aqui. Também é um grande prazer, Odilon. Estava apresentando você aos seguidores aqui do Divã e queria manifestar grande admiração pelos trabalhos que você sempre executou, pela tua trajetória de vida, de tanto amor ao teatro. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com uma pessoa que também é um grande promotor da cultura no nosso país. E você está de máscara porque tem... Sim, explicar o porquê da máscara. O meu irmão, ele me ajuda aqui nas lives. Ele trabalha na área de construção civil, envolvido com muita gente. E como eu tive tomando gripado há poucos dias, todos os cuidados ainda são poucos, né? Com essa onda toda que recentemente agora tivemos a notícia da Delta Omicron, né? E então eu ainda tomo esses cuidadozinhos aí. Mas ser personalizada com o nome de Divã Cultural, a gente tem feito assim. Mas brevemente estaremos, se Deus quiser, com tudo isso sanado para a nossa humanidade, né? Nenhuma. Vou só aumentar minha luz. A luz tá boa? Preciso aumentar um pouquinho? Sim. Não, tá bom, estou te vendo bem. Tá bom. Beleza. Eu gostaria de começar esse papo com você com um pensamento de um grande psicanalista também, grande admirador de Freud, fez uma releitura da obra freudiana, foi Jacques Lacan. E ele diz o seguinte: o pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. É o que se chama precisamente de dialética.
O que está em questão é a subjetividade do sujeito, nos seus desejos, na sua relação com o seu meio, com os outros e com a própria vida. Por que eu escolhi esse pensamento do Lacan, te homenageando aqui hoje? Porque a peça trata disso, dessa questão de como as pessoas se relacionam com pensamentos filosóficos sobre a morte, sobre Deus, né? E o próprio Freud fazia essa revisão constantemente na obra dele. Todas as críticas dele são legítimas a tudo que ele achava em confronto com a ideia psicanalítica, mas ele mesmo revisava os seus pontos de vista. Então, é por isso que é uma obra em aberto, né? Os próprios conceitos do Freud, eles existem por si mesmos. E eles sobrevivem à própria dúvida do Freud, né? Eu tenho umas considerações aqui da filha dele, que antes de eu começar a te entrevistar, eu acho que seria interessante até te passar. A Ana Freud dizia que a melhor forma de você conhecer o Freud nem eram tanto pelas biografias, mas pela correspondência completa dele. Exato. Né? Então, diz aqui, é muito interessante, ele fala da questão de Deus, né, o tempo todo, de ele, uma frase famosa dele que se tornou: quem não tem religião, quem não tem neurose que tem a religião. Ele foi muito, no futuro de uma ilusão, ele foi muito crítico, muito enfático, mas ao mesmo tempo ele tinha um teólogo suíço, amigo dele, Oscar Pfister, com quem ele manteve, ao longo de 30 anos, uma longa correspondência. Uma longa amizade. E ele tinha frases do tipo assim, uma longa amizade, né? Então ele diz aqui, ele admirava Pfister, ele escreveu: você é um verdadeiro servo de Deus, que sente a necessidade de fazer um bem espiritual para todos que você encontra. Você fez isso por mim também. Ele posteriormente disse a Pfister que estava na honrosa posição de levar homens a Deus, esse amigo dele. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi o impacto de interpretar Freud na sua vida. Bom, antes de mais nada, um abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando, amigos que se dispuseram a entrar aqui e bater um papo com a gente. O personagem, o Freud, é um personagem mitológico quase, né? Ele é uma delícia você poder, para um ator, poder fazer um personagem tão intenso como ele, e que não é um personagem comum, né? Ele já é mito, ele já é quase uma entidade, é um orixá, né? Todo mundo conhece Freud. Todo mundo conhece Freud. Qualquer lugar que você for falar Freud, as pessoas vão brincar, Freud explica. Eles podem não conhecer a obra de Freud, mas eles sabem quem ele é. Sim. Isso é uma raridade para um personagem no Sim. mundo inteiro, né? Então, ainda mais numa área de conhecimento tão complexa e tão específica, né? Então, representar um personagem como esse é um sonho, né? Primeiro porque ele tinha uma marca muito característica, a figura dele é como Einstein, né? O Einstein também tem uma marca muito forte, o Gandhi, são todos esses personagens que a humanidade conhece. Uma série de, vamos dizer assim, de paralelos com a minha vida. Eu sou de origem, metade origem austríaca, meu avô paterno era austríaco, então eu tenho essa vamos dizer assim, essa coincidência com ele, né? Ele também era austríaco, meu avô era de Viena, era judeu, eu também sou de origem judaica, né? Então tem uma série de similaridades. E o prazer de representar uma figura que foi uma das pessoas que mais transformou e influiu no pensamento filosófico e até religioso, pode-se dizer assim também, científico, do século XX. Então, verdade. foi um preparo de anos, alguns anos que eu fiquei aí me preparando para fazer o Freud. Pra você ter uma ideia, a peça está desde 2018, a gente estava pronta para fazer. E aí, aquele processo demora. Quando você faz um projeto de teatro, demora 3 anos, 2 anos para você colocar em prática, né, para botar no palco. E aí, captação de recursos, não tinha recurso e tal, conseguimos fazer. E aí veio a pandemia, então juntou, foram 5 anos aí para a gente conseguir fazer. Mas conseguimos juntar uma equipe maravilhosa, o Cláudio Fontana, que faz meu parceiro na peça, ele faz o C.S. Lewis,
porque a peça se trata de um encontro do Freud com o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, o Freud já estava na Inglaterra. Ele já estava na Inglaterra porque ele Sim. fugiu da Áustria, fugiu do nazismo, né? Então Sim. a Ana, filha dele, coloca, monta o consultório dele, o gabinete dele, exatamente como era, faz uma reprodução lá em Londres. E em Londres, nesse momento, tem uma agitação muito grande, véspera da Segunda Guerra Mundial, e ele tem um escritor importante e famoso, C.S. Lewis, professor de Oxford, um jovem professor e literato, crítico literário, também muito famoso. Para você ter uma ideia, o C.S. Lewis lá na Inglaterra é como vou falar um autor brasileiro super conhecido aqui que as crianças leem na escola, entendeu? Então lá ele é muito conhecido. E ele o C.S. Lewis é um apologista da fé cristã raciocinada. Fé raciocinada. Não é aquela fé cega. E ele escreveu um livro, na época, 1939, criticando o Freud, ridicularizando o Freud pela visão dele contra a religião, isso, aquilo, chamando ele de velho, arrogante e tal, não sei o quê, papapá. E o Freud, então, no espetáculo, na peça, ele chama o C.S. Lewis para uma conversa, porque ele quer entender por que um homem inteligente como ele, intelectual como ele, que era ateu como ele, e de repente... Porque o C.S. Lewis era ateu e depois... Pela juventude ele foi ateu, né? O C.S. Lewis, né? E aí ele se converte e se Ele era torna ateu. esse apologista da fé cristã, da fé raciocinada. E ele queria entender, e nas palavras do Freud, o que está na peça, ele diz assim, por que um homem inteligente como ele pode abandonar a verdade por uma mentira insidiosa, que é acreditar em Deus, que Deus existe? E esse embate de ideias, que é o Freud que chama ele, e Freud, nesse período, ele está com 83 anos de idade. Isso são dados reais. Em 1939, ele estava com 83 anos de idade. Esse encontro é dia 3 de setembro de 39, que significa que foi no dia que a Inglaterra declarou guerra à Alemanha nazista e entrou na guerra. Aquela famosa filme, O Discurso do Rei, é nesse dia 3 de setembro de 1939. E o autor da peça, muito inteligentemente, coloca essa ação do encontro do Lewis com o Freud nesse dia, porque no meio da peça vem a interferência do rádio, falando que a Inglaterra está entrando em guerra, que Hitler está invadindo a Polônia, que começaram os bombardeios, houve-se sirenes pela cidade toda, e isso causa muita tensão naquele momento entre eles, né? Porque essa conversa, vamos dizer assim, filosófica está acontecendo no meio de uma guerra. E muito parecido do que a gente vive hoje, né? Tanto é que as pessoas, quando vem a peça, fala assim, nossa senhora, é impressionante como parece que é hoje o que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, um país invadindo o outro, bombardeio, sirene, é incrível, né? É impressionantemente atual a peça nesse sentido, e ela foi escrita há mais de 10 anos atrás. Sim. Então, o Freud traz o C.S. Lewis e esse embate até fervoroso, duro, de ideias, mas respeitoso, sabendo ouvir o outro, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Acho que um dos maiores, talvez uma das maiores legados que essa peça pode deixar agora é lembrar as pessoas que a gente pode ouvir os outros, mesmo sem concordar. Tentar entender o porquê, né? Diálogo, o ouvir é necessário. E o Freud, mesmo sendo completamente contra as ideias do Lewis, ele ouvia, ele argumentava. Eram dois homens inteligentes, e o Lewis da mesma forma. Tem um raciocínio claro, muito lógico em relação à crença religiosa, que algumas vezes coloca o Freud em dúvida. Mas é importante dizer, só voltar um pouquinho atrás para responder a tua pergunta, que sim, Freud era ateu,
Mas ele teve muita proximidade, e a Ana Freud, quando diz que ele, para conhecê-lo melhor, era preciso conhecer as As correspondências cartas, dele, assim, é perfeito isso, porque através das correspondências a gente acaba sabendo que ele era extremamente conhecedor do Velho Testamento, do Novo Testamento, da Torá, dos sim. livros sagrados de diversas Uhum. correntes religiosas. Ele era um estudioso da religião. Ele tinha um problema sério com a Sim, Igreja sim. Católica Romana. É, Esse era um, uhum. essa era um, era uma pedra no sapato dele. Mas ele era Um místico. sapato dele, é. Ele era extremamente místico, Freud. É só você ver quem já foi É. lá, visitou em Londres ou em Viena o gabinete dele, onde ele atendia, vai ver centenas, dezenas de estátuas de deuses e de símbolos místicos de diversas religiões. A mesa dele era coberta de estátuas de deuses, semideuses. Ele era um místico, acreditava profundamente. E ele era extremamente, Oi? e ele era extremamente supersticioso, né? Tem uma história, me permita complementar essa tua abordagem maravilhosa. O Ernest Jones conta isso na biografia, né? Quando a Ana estava para voltar de alguma viagem, ele tinha uma coleção preciosa de estatuetas egípcias, e ele ficava rodando que nem, né, em torno da mesa, com sobretudo, e às vezes, assim, displicentemente esbarrava na mesa e deixava quebrar uma peça daquela. Isso Olha, aconteceu em várias ocasiões. Até que o Jones tentou interpretar isso para ele. Disse assim, Freud, é como se você sacrificasse uma dessas peças para que a Ana voltasse sã sem e salva. salva. É. O Freud ficou furioso com Ah, é? ele. Não, isso é um absurdo, porque passou um tempo, né, uns 2 anos, reencontro o Jones numa festa, passa pelo Jones e diz assim, Jones, você estava certo. Só diz essa frase para ele, Olha que né, impressionante. de quanto ele tinha sido injusto com o Jones naquela É. discussão. Então é perfeito, é muito, isso que você está dizendo, é muito Ele era certo. extremamente místico, era comprovadamente pela história, mas ele não conectava misticismo com religião. Agora, é difícil Sim, você não sim. misturar essas duas coisas, né? Crenças diferentes assim. É. Nas correspondências do Freud, por exemplo, a quantidade de citações que ele fazia do Novo Testamento, do Velho Testamento, da Cabala e outros livros mais, vamos dizer É. assim, não muito conhecidos, não muito abertos de sistemas religiosos, né? É, era constante isso na vida dele. E ele, quando jovem, se aproximou muito de um filósofo alemão, que eu não me recordo agora do nome, que era protestante. E ele mesmo disse que quase, Sim. quase se converteu. É verdade. Quase se converteu, Quase é se verdade, é converteu, mas verdade. voltou a si e falou: não, Então você vê essa coisa, né? O C.S. Lewis atuou e o Freud quase sendo convertido, e depois as coisas se invertem. exato. Muito curioso isso, né? E a peça trata desse momento, portanto, desse encontro, né? O, o Freud é uma figura fantástica. Ele tá, como eu falei, ele tinha 83 anos nessa data e, historicamente, isso é real, ele morre 20 dias depois dessa data. Ele tinha um câncer Uhum. na boca, né? E ele, e É, ele, incurável, né? o autor inteligentemente coloca o Freud 20 dias antes da morte dele, mas ele está muito bem fisicamente na peça. Não, isso é mostrado que ele está doente, e tal, mas Sim. mostra ele, inclusive, É. mais ativo do que qualquer coisa. Até o C.S. Lewis pergunta: "Você não tem nada para dor?" Ele falou: "Não, aspirina." Ele toma uma hora aspirina. Ele falou: "Não, não, não. Eu preciso ficar lúcido." Até o final ele está lúcido. É, Então, é, é é, verdade. é um encontro de dois gênios do século XX. Agora, não é necessário Sim. conhecer a obra do Freud, nem do Lewis, para entender a peça e para aproveitar a peça, porque os autores americanos, os dramaturgos americanos são maravilhosos por isso. Eles não escrevem para intelectuais, eles escrevem para público, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que entra lá se Uhum. comove com aquela história que está acontecendo ali na frente deles. E tem um dado fabuloso que é: a gente Uhum. construiu o nosso cenário, é a reprodução do gabinete do Freud.
absolutamente, sim, tá. a peça é absolutamente realista, que cenário de gabinete grande, Detalhes, né? é um lindo cenário do Fábio Hum. Lamatame, e cortina fechada. Quando abre a cortina, tem aquele cenário lindo, aquele gabinete lindo. Então, o público tem a sensação de que como se estivesse entrando dentro do gabinete do Freud. E a gente Se nota sentindo íntimo, íntimo a daquele reação mundo quando abre a da cortina. discussão, né? É quase aquele oh, sabe? É, É muito bacana, muito é. bacana. É muito legal isso, quando o próprio clima, a ambientação da peça convida o espectador a ser um voyeur discreto É, ali de tudo aquilo que está como acontecendo, se você né? estivesse olhando pelo buraco da fechadura aquele encontro. É, exatamente. E assim, ele era extremamente irônico e bem-humorado. Porque o humor fazia Sim, parte do trabalho é, dele. Ele dizia, né, que através do humor os pensamentos, momentos de tensão, etc. E tal, eram substituídos, ou pelo menos amainados, através do humor. C.S. Lewis também através do tinha mundo. muito o humor, ambos irônicos. Então a peça não é aquela coisa pé papo cabeça que fica em alto, é dois caras conversando o tempo todo. Mas como tem muita ação, guerra lá fora, passa avião bombardeando, tem o rádio com as notícias do que está acontecendo, e a urgência de que a cidade pode ser, né, tomada a qualquer momento pelas forças nazistas, isso faz que tudo seja muito urgente. E a doença dele, que de tempos em tempos alguma coisa acontece, ele passa meio mal, assim, ele tem o câncer na boca, então ele tem toda hora tomar alguma providência. Então tudo isso tira a atenção da coisa racional da discussão e fica humano. Então é um Freud extremamente humano que a gente apresenta ali, contando um pedaço da vida dele. E o Lewis é um personagem maravilhoso também, que tem uma presença. Então, eles se cutucam. Ora, um analisa o Freud, o tempo todo, o vício de provisão, analisando o Lewis, mas se inverte a situação também com o Lewis também analisando o Freud, o que é muito engraçado. Freud, né? Aliás, o Freud ele manteve uma rica correspondência e rica em todos os sentidos, tanto do bom humor como também das tiradas, né, intelectuais dele, com as pessoas que pensavam diferente. Se você pegar o livro da correspondência com Jung, com Carl Gustav Jung, é extremamente rico, porque o Jung também se afastou do Jung por causa da questão da religiosidade, que assustava muito a ele. E o Jung não abria mão. Exatamente. O Freud era muito radical. Sem dúvida, ele era muito radical. É. Mas aquela leitura que você fez no começo, você tem razão. Ele era muito duro, mas ele era a psicanálise surgiu do autoconhecimento, inclusive, ele se analisava, né? Através da Sim, sim. observação de si mesmo e das pessoas mais próximas dele, é que ele desenvolveu essa percepção, mas basicamente da psicanálise, mas basicamente com as autorreflexões, né? Autoconhecimento. Então, Sim, sim. tinha os seus radicalismos, mas era de uma genialidade absurda. Outro dia, uma psicanalista, eu perguntando para ela assim, se ela era psicanalista, ela é freudiana, mas assim, mas é freudiana mesmo, Sim. assim, rígida. Ah, Ela disse, ortodoxo? Não. ela disse, não, eu acredito que não existam mais freudianos 100% legítimos, porque, afinal Sim. de contas, passaram-se mais de 100 anos. Então, as Ah, coisas, naturalmente, têm acomodações. E outra coisa que eu acabei descobrindo é que muitos psicanalistas freudianos são religiosos, acreditam e dão essa possibilidade. Agora, ele ah, era extremamente radical. E quem discordasse dele, como Jung, virava inimigo. ah, É como se um pai ah. deserdasse um filho. Ele não O queria filho, nunca exatamente. O falar na filho que vida. renegou, Era né? bem radical. É, é. Mas genial, né? Mas interessante também a gente. Genial, genial. Agora, Oi?
Oi, voltamos. Para fazer a última sessão de Freud? Foi o Elias Andreato que convidou você e o Cláudio Fontana? Como é que foi os bastidores do Não, fui eu que começo? convidei eles. Foi você que A convidou ele. peça, a peça é uma produção minha e do Ronaldo Jaféria, meu parceiro de produções. E o Ronaldo já tem essa peça há 11 anos, estava na mão dele. Ele estava tentando fazer. E depois ele trouxe a gente aí desde 2018, está tentando fazer. E aí nós convidamos o Cláudio Fontana, o Elias Andreato, diretor, aliás, uma direção brilhante, o Fábio Namatame, Gabriel Fontes Paiva na iluminação. O espetáculo é lindo, é lindo. E, modestamente, tenho que dizer aqui que as críticas têm sido maravilhosas. Estamos lotados desde o primeiro dia. Está uma briga, porque a gente está no Itaú Cultural, Teatro do Itaú Cultural em São Paulo. Sim. E lá é gratuito. As pessoas têm que resgatar os ingressos através do site do Itaú Cultural. Toda quarta-feira abre, hoje, por exemplo, abriu para resgatar os ingressos para a semana que vem, para quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem, que é de quinta a domingo. Em 10 minutos, isso tem sido todas as semanas, em 10 minutos esgotam-se todos os ingressos. Claro. Mas a curiosidade é muito grande, porque o Freud ele conseguiu se tornar atemporal. Você vê em todas as épocas, ele é sempre polêmico, né? Nunca está esquecido, ele está sempre sendo reativado, né, historicamente. Né? E agora, sim, pode concluir. Só para dizer para quem estiver interessado, que lá no... Tem muita gente, os ingressos lotam no Itaú Cultural direto, esgotam no site. Mas tem muita gente que retira o ingresso e depois não vai. É um mau ato, vamos chamar assim. Porque tira lugar de outras pessoas. Mas, na hora, se 10 minutos antes as pessoas não entram, eles abrem para a fila de espera que estiver lá. E todos os dias, com exceção de sábado, que em geral não está dando nem lista de espera, sempre sobram ingressos. Sim. Então eu recomendo, quem estiver vendo eu não consigo ingresso, vá até lá, porque eu acho que consegue. Aí vale a pena ter esperança. Né? Mas você vê, essa desistência, eu acho que nem Freud explica, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Pois é. Nem Freud explica. Agora, Odilon, já que estamos falando de Freud se remetia muito à infância, né? Para explicar todo o desenvolvimento humano. Como é que foi a tua infância em relação aos teus pais, com essa questão da religião? E de que forma o teatro entrou na sua vida? Eu sou de uma família judaica, como eu te falei, israelitas, são todos descendentes de judeus, né? São judeus. Parte de pai austríaco, parte de mãe, olha que engraçado, e ao mesmo tempo triste, ucranianos, que na época a gente chamava de russo. Sempre fala, meu avô era russo, sim. russo. Aí fui ver, quando eu cresci, não era, é porque é a antiga União Soviética. Eles chamavam de... ele era da Ucrânia, né? Meus avós eram ucranianos, maternos. E nenhum do lado da família a gente foi criado religiosamente, vamos dizer assim. Não era como os católicos que vão à igreja uma vez por alguns meses, assim, de vez em quando vai na igreja, faz uma comunga, ou os judeus que quando vão na sinagoga só nos dias de festa, quando tem os feriados religiosos, mas não tinha uma prática cotidiana, vamos chamar assim, na minha família. Mas eu seguia, fiz todos, mas nunca foi muito forte para mim essa informação religiosa. Só quando eu, adulto, já quando eu comecei a fazer teatro, e eu comecei a fazer teatro com 16 anos, começo num grupo universitário, para 17 anos já, na PUC em São Paulo, comecei a fazer o teatro universitário, e aí foi década de 70, aliás, 1970, final de 69, começo de 70, então ali era uma época muito bicho grilo, muito hippie, muito misticismo, Odara, então
lia-se coisas É. novas, diferentes. Era uma época, né, de mudança de costumes, de revolução sexual, Sim. um monte de novidades para o mundo, né? E eu, então, ali começo no meio teatral a ouvir muitas coisas, ler coisas diferentes e tal, e aí me interesso mais pelas coisas místicas. Sempre comecei, me interessei por isso e comecei a estudar um pouquinho isso aí. E até que mais na frente, aos 20 e poucos anos, aí eu conheço o espiritismo kardecista. E aí Uhum. eu encontrei ali no espiritismo kardecista a religiosidade que falava ao meu coração. Me respondia às perguntas Uhum. que para mim eram sempre difíceis de entender ou não me respondiam de outra forma. E até hoje. Eu sou Uhum. espírita praticante, temos um grupo espírita aqui em São Paulo e estamos juntos há mais de 40 anos. E aí, Ok. e o teatro E, começou assim, então, sim, dessa forma, aos é. 17 anos, praticamente, amador. No ano seguinte, eu já estava me Porque profissionalizando. antes você pensou em arquitetura, né? Antes você pensou em arquitetura, me corrija se eu estiver errado. Pensei em arquitetura porque eu não sabia o que eu queria fazer. Quando a gente não sabe o que é que fazer, a gente fala alguma coisa que seja mais próximo, né? Porque é cruel, Ah, essa é uma coisa cruel para o jovem, né? Você exigir que um jovem de 16, tão cedo, 17 né? anos decida o que ele vai ser pro resto da vida. É muito É, cruel é, isso. A gente não sabe. Tem muito algumas cruel. pessoas que têm uma tendência, sabe mais. Meu irmão, por exemplo, sabia. Ele, desde 9 anos de idade, ele falou: você é médico. E ele é médico. Tudo bem. Uhum. Mas não é É, comum. E porque o mundo está cheio de é. possibilidades. Na época, época da minha infância, ainda só havia arquitetura, engenharia, direito, medicina, odontologia e acabou. Não tinha mais nada que se. É, é. Não pintavam Uhum. outros cenários para a gente. Hoje não, hoje é bem mais amplo. E fazer teatro, então, fora de comentário, né? Mas eu, graças a Deus, vim de uma família que consumia arte. Minha mãe sempre consumiu muito arte, teatro. Foi atriz de teatro amador também, em clubes, em Sim, juventude sim. e tal. Então, isso me incentivou também, porque eu, desde jovem, via muito. Eu frequentava muito teatro, desde o começo da adolescência. Mas nunca pensei em ser. Aí, quando eu estava me preparando para fazer arquitetura, que um colega me chamou e falou: você não quer lá, vamos lá. Eu era meio vagabundo, vamos falar a palavra certa, né? Não estudava muito, Uhum. cabelão aqui, Uhum. assim, né? Hippie. E ele falou: Uhum. vamos lá fazer um teatro. Eu falei: como assim? Aí, né, pode, mas vamos. Começamos. Daí fui lá e fui selecionado para fazer a primeira peça aí lá. E aí, um ano depois, eu já estava me profissionalizando. Eu fiz uma peça bacana, um personagem muito bom, o Baal do Brecht. Como é que você encarou fazer Baal, que é um personagem tão icônico, você já protagonizar logo de cara na sua primeira experiência? É, Então, eu estou até respondendo para o João Magno aí, que perguntou, né, quando você teve o interesse de começar a gostar de ser, né, fazer teatro, ser ator. É isso, João. É, eu não sabia bem o que eu estava fazendo, não. É começo, era tudo Uhum. intuitivo. Era tudo intuição. E o Sim. diretor, então, do espetáculo, Roberto Lage, um grande diretor aqui de São Paulo, ele acreditou no potencial ali e jogou. Eu tinha um 1,90 m naquela época, né? O personagem é muito Sim. rebelde, arrogante, etc e tal. Então, combinava ali comigo e eu realizei Biotipo, né? realmente um Também papel para ajuda. um iniciante, né? Mas daí comecei a me desenvolver. A partir Sim. disso, o ano seguinte, eu já estava trabalhando profissionalmente, aí trabalhando como lá, o último da linha de trás do teatro profissional, né? Lógico. Aí já era uma Sim, produção do sim. Flávio Rangel, simplesmente. Uhum. A Capital Federal, produzido pela Cleide Arcones. E então, já com um monte de artistas famosos, eu fazia lá uma participação pequenininha, mas a experiência é maravilhosa, porque comecei a trabalhar com grandes profissionais, onde eu aprendi enormemente. A segunda peça logo foi O Homem de La Mancha, um musical com Paulo Outram, Bibi Ferreira e Grande Otelo.
Então, Poxa, você pode imaginar a experiência, né, de conviver e de ver um presente, esses né? Um grandes presente. atores. É. Eu digo que essa foi a minha universidade, foi o palco mesmo. E Uhum. aí fui me apaixonando, Agora, estudando, porque muita gente acha que você tem talento, vai lá e faz. Não é bem assim, não. É, como sempre dizem na música, né? 10% inspiração e 90% transpiração mesmo. Tem que estudar, tem que conhecer, estudar as técnicas de interpretação, e assim a gente vai. na literatura, o Carlos Drummond de Andrade também falava muito isso. Não é só inspiração, tem a questão de você se aprimorar na técnica e tudo mais. O Drummond também dizia É a muito isso. repetição, né? Agora, uma coisa interessante, repetição, né? Uma coisa interessante da época do A Capital Federal é que havia uma efervescência, né? Vários grupos, né? Sendo montados, se fazia teste para várias peças. E eu me lembro que eu estava pesquisando sobre você, que você acreditava que ia ser escalado por Jesus Cristo Superstar, né? O Igor acabou de perguntar isso, eu já fiz musicais, acho que foi o Igor que falou, eu estava tentando ver aqui, acho que é isso, o Igor, Igor Valentini. Então, nesse começo de carreira, fiz muitos musicais, né? Porque naquela época tinha musicais pra caramba no Teatro Brasileiro. E, então, Capital Sim. Federal foi o meu primeiro, era um musical, do Arthur Azevedo, um musical É. brasileiro, uma opereta brasileira. Aí o Homem de la Mancha. E aí, naquela época, tinha o Hair, um musical super famoso, que todo mundo ficava pelado, era uma revolução. Gospel foi outro musical Foi. importante. E aí ia ter o Jesus Cristo Superstar. Como eu tinha esse cabelão aqui e tal, eu tinha feito o Baal lá no Teatro Amador, eu já estava com o ego lá na lua, né? Eu achei que era só chegar lá com aquele meu cabelo grande e dizer, este aí é o Jesus Cristo, vamos entrar e fazer. Não fui nem selecionado para o coro. Mas foi a sorte, porque eu fui recusado lá e aceito pelo Flávio Rangel. Olha que beleza, lá na Capital Federal e depois o Homem de la Mancha. Fiz dois espetáculos seguidos com um dos maiores diretores do teatro brasileiro. Então, É mesmo quando a verdade. gente E toma o pé muito. na bunda, isso empurra a gente para frente. Sim, sim. E poderia se dizer que com Flávio Rangel você aprendeu as bases de tudo que você exerce até hoje como produtor, né? Como ator, como produtor e como diretor. Eu via o Flávio Rangel Uhum. dirigindo. Ele dirigia figurante. Ele me dirigia. Sim. E eu era ninguém. Uhum. Eu era um moleque que estava lá começando. Ele chegava, explicava e falava. Era um diretor fabuloso, assim, fabuloso. Tudo que eu aprendi, tudo que eu hoje reputo que eu tenho aprendido em termos de produção, realização, direção, atuação, foi daqueles primeiros anos de carreira com esses grandes diretores que eu tive a oportunidade de trabalhar. É. E no teatro de grupo você depois retornou, né? Trabalhando com Roberto Lage e também fez parte do grupo do Emílio de Biasi, Sim. com quem você fez Silvânia Tchekov, né? Como é que foi esse Foi período? maravilhoso. Era um período muito efervescente, tinham muitos grupos de teatro, então a gente trabalhava com uma parte com o grupo do Roberto, depois o Emílio me convidou, onde eu fiz o Tchekov, que é o Tilvânia, que é uma obra maravilhosa, né? Aquele período assim, já era profissional, mas assim, é, aquele tipo de grupo que você tinha em geral mais pessoas no palco do que na plateia. Sim. Porque mas ia-se muito a teatro naquele momento. Essa é uma brincadeira que a gente faz em relação àquela época. Mas aquela época se fazia teatro quase todos os dias, era de terça a domingo, de quarta a domingo no máximo, a gente fazia sessões todo dia, tinha bastante público, sim. Para nós, iniciantes, que a gente sofria um pouquinho mais. Mas foram essas experiências com os grupos, o aprendizado com o Emílio, com o Roberto Lage, com tantos outros que eu trabalhei, que me formaram, que me ajudaram a construir uma carreira bem estruturada. Muita gente, muitos jovens hoje, é sempre muito comum, né, os jovens chegarem para a gente e dizer assim, eu tenho meu filho, ou o pai falando, meu filho quer estudar, o que ele faz? Quer entrar em teatro, ele quer ser ator. A gente fala assim, tem que estudar, Uhum. tem que pegar uma boa escola, tem que ter
estrutura, base, porque se não tiver base, ele pode fazer um sucesso relativo em determinado momento e não tem conteúdo para permanecer. Acredito que em qualquer carreira é assim, né? Para se desenvolver, né? Porque o mais difícil não é você começar, é você se manter na profissão, né? E sem dúvida nenhuma, eu conheci ao longo desses 52 anos de carreira, eu conheci atores talentosíssimos e infinitamente mais talentosos e mais capazes do que eu, mas que não conseguiram levar adiante as suas carreiras. Porque uma das coisas que eu acredito que é mais difícil para o artista, em qualquer área artística, é ele não ser reconhecido, e não se sentir reconhecido, né? O artista, de um modo geral, todos eles se acham, nós somos grandes atores, grandes pintores, grandes músicos, mas só que existem muitos grandes, muitos bons, e não necessariamente o talento é reconhecido. Muitas vezes a gente fala assim, pô, mas a fulana, olha, cantora, né? Aquela cantora ali, mais ou menos, faz um sucesso enorme, tem aquela lá tão boa, tão melhor. Pois é. Mas quem julga isso? Não somos nós, é o público. Então, se o artista se amargura, se ele fica amargurado, entristecido, ele vai se voltando para dentro de si com essa falta de noção de reconhecimento, e ele vai se amargurando, isso vira um veneno interno, e eles acabam desaparecendo, se excluindo do meio, não aceitam fazer certas coisas porque acham que não estão dignos do talento deles, e é assim mesmo, a gente vai matando um leão por dia, não tem jeito, é assim mesmo. Então, uma coisa que eu aprendi nesse período é que o artista não pode ficar amargurado, e nós nunca seremos, nem nós, nem a torcida do Flamengo, nós seremos reconhecidos plenamente. A vida não é assim, né? Como diz o Freud, a morte é injusta como a vida. Uma frase do Freud. Sim, sim. Quer dizer, é o aprendizado do luto, né? Por isso que talvez tantos artistas façam análise. A análise é muito útil para esse processo de amadurecimento na arte, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E esse aprendizado agora, inclusive com a peça, como a última sessão do Freud, tem sido impressionante. Eu estudando o Freud, eu confesso, eu conhecia superficialmente. Não tinha um aprofundamento na obra do Freud. E ainda não tenho, porque ela é tão intensa e extensa que não dá para a gente dizer que conhece o Freud. Mas a gente está mais próximo dele agora. E isso tem trazido para mim assim um aprendizado muito grande de saber como esse homem era dedicado ao conhecimento. E a gente não pode esquecer que o Freud era neurologista. Depois fez o treinamento em psiquiatria, psicanálise, desenvolveu a psicanálise. Mas ele é mais conhecido como intelectual, as suas obras literárias, do que propriamente porque ele foi caçado como médico na época, porque ele começou... Olha que mente. Ele dizia lá na década de 20 e 30, ele dizia que os seres todos são essencialmente bissexuais. Bom, o cara falar isso na década de 1920, o cara foi crucificado. Então ele era judeu, porque já era perseguido, porque tinha um antissemitismo muito grande na época. Falava essas barbaridades. Se dizia ateu. Dizia que tudo era provocado, a sexualidade era a fonte de todos os prazeres, né? Começou a trazer conceitos e questões que, mas só que com a liberdade de fazer as pessoas refletirem. Você não precisa necessariamente concordar com tudo, mas ele trouxe reflexões profundas e conhecimento profundo para a modernidade da humanidade, do século XX. Ele
ele comprou briga com vários setores, inclusive com o setor religioso, né? Que foi a briga talvez mais densa, né? Mas na área filosófica, na área literária, então a contribuição dele é gigante, é gigante. Agora veja, É. ele falava essas coisas na década de 20, evidentemente o Conselho Regional de Medicina lá da época falou não. E ele começou a investigar a mente humana. Quando ele começou a investigar a mente humana, foi aí que e ele começou a fazer a estudar o hipnotismo, né? A hipnose. Quando ele começou a trazer esses conceitos, pronto, aí tchau, já Hum, limaram ele, cancelaram o Freud. Ele foi cancelado sim. na época. Eu me lembro que ele, assim que saiu da faculdade, um dos grandes mentores dele, que defendia ele com garra, era o Joseph Breuer. É um dos poucos amigos que ele tinha. Né? O Exatamente. Breuer foi o grande amigo dele. Exatamente. E com quem ele começou ali a É, psicanálise, né? Com quem ele começou ali os primeiros pacientes. exatamente. Mas o Freud, ele também se destacou muito, né, Odilon, pelos textos históricos, né? Você pega o mal-estar na civilização e vê esse hediondo massacre que está sendo feito na Ucrânia, pela Rússia, o texto dele parece que foi escrito ontem. Você sabe que É muito você contemporâneo. sabe que a peça é mais ou menos assim. Ela só para te contar como ela foi, como ela surgiu. A última sessão de Freud surgiu. Um psiquiatra Uhum. inglês, o Nichols, escreveu um livro chamado Deus em Questão. Ele é um estudioso de Freud, dá muitas palestras sobre Freud, e num determinado momento, mais de 10 anos atrás, ele pediram para fazer uma nova palestra sobre Freud em alguma universidade na Inglaterra e tal. Ele falou, puxa, eu preciso botar alguma coisa diferente e tal. Ele falou assim, vou pegar o Freud com as ideias dele e botar um contraponto. Ele era um conhecedor profundo, como eu te falei, o Lewis é super, né, um dos autores mais conhecidos da Inglaterra, romancista, Uhum. e ele sabia dessa visão diferente de Lewis e de Freud. E ele falou: bom, então vou escrever um livro falando sobre a visão e a similaridade dos dois. Ambos tiveram problema com os pais, eram apaixonados pela mãe, perderam as mães, foram ateus, revoltados, Uhum. aqui é caminhos inteligentes, etc. E tal, papapá. E lá na frente, cada um toma um caminho diferente. E visão de vida, de morte, de sexo, de tudo. Então ele escreve esse livro, Deus em Uhum. Questão, onde ele coloca todas essas similaridades e a visão de cada um desses dois caras, em cada momento paralelo de É. vida. O autor da peça leu esse livro e falou: nossa, isso aí é só botar na sala os dois conversando, tá pronto o livro. E Sim. escreveu brilhantemente bem esse encontro. É um encontro que pode ter sido fictício, a gente não sabe se é real ou não. Que até hoje Eles conviveram na mesma época, essa polêmica, né? conviveram na mesma época, Uhum. pode ter sido, mas não importa. O que importa Uhum. é o debate das ideias. E esse autor, ele, ele conviveu com a Anna Freud, o autor do livro. Ele conviveu com a Anna Sim, Freud sim. e ele fez o treinamento de psiquiatria dele com o Max, que eu esqueço o sobrenome dele, que era o médico que cuidava do Freud, o médico mais jovem, quando o Freud já estava Sim, doente, era um sim. psiquiatra também. Uhum. Ele veio da Áustria junto com o Freud. O Freud É. trouxe ele. E a quem Freud era muito ligado. E tinha uma amizade muito grande por esse meio. Né? Um jovem psiquiatra que Uhum. cuidou do Freud até o final. E esse autor do livro É Deus em verdade. Questão fez o treinamento com ele. Então ele conhece profundamente a história do Freud, né? E essas questões todas colocadas na peça são reais. Ele pegou momento, não é uma história sobre a vida do Freud, a peça. Não, é um momento da vida dele com uma discussão sobre essa questão da aceitação da existência de Deus ou não, e outras questões que entram no meio, que é Da sexualidade, afetividade, do amor, né? circunstâncias e tal, mas a questão central é essa. E tem sido uma receptividade maravilhosa. Toda quinta-feira, por exemplo, a gente faz um debate. Amanhã, no espetáculo de amanhã, Uhum. após o espetáculo, tem um debate com um religioso e com uma psicanalista junto, para ter a visão dos dois lados. Uhum. Isso tem sido Jesus. extremamente rico,
as pessoas ficam impressionadas e, principalmente, veja, quando ele escreveu a peça, não tinha guerra, ele escreveu a peça há mais de 10 anos atrás. A peça tem essa atualidade pela questão da guerra da Ucrânia que é assustador. É assustador. Tem uma frase do Freud que na peça que ele fala para o Lewis, ele fala assim, que o Lewis começa com aquela visão mais romântica, mais religiosa, dizendo, não, o sofrimento, muitas vezes a guerra vem para fazer a gente aprender coisas e tal. E o Freud diz para ele assim, mas o senhor não está ouvindo rádio, nada mudou, a autodestruição está dentro de nós. E a pulsão de morte está vivendo. A gente ouve os relatos, liga a televisão e vê o que está acontecendo na Ucrânia, e você fala assim, não é possível, é igual. É igual. É igual. Um país poderoso, uma força militar, invadindo um outro país, achando que pode tomar conta, bombardear, enfim, matando pessoas, querendo assumir territórios. E a gente achou que isso era uma coisa do passado, né? Mas o passado está sempre nos revisitando, né? Pena que da pior maneira, né? Com esses erros do passado. Né? O homem ele tem essa dificuldade de aprender com a generosidade, né? Sem dúvida. Agora, voltando um pouco à tua trajetória, fazendo uma associação livre, agora remetendo ao Freud, a última sessão de Freud me remeteu a uma peça que você escreveu, produziu, dirigiu e atuou também aqui no Rio, que foi a última sessão. Fala um pouquinho para a gente dessa peça, um grande sucesso da sua carreira. É uma coincidência, né? Coincidências. A última sessão é um espetáculo que eu escrevi. Tivemos em cartazes desde 2015, aqui em São Paulo, fizemos aí no Rio 2017, e um sucesso enorme. É uma peça que foi um prazer enorme. A temporada de São Paulo eu não fiz como ator, eu fiz só a temporada do Rio. Com atores de entre 75 e 85 anos de idade. Então, tinha aqui em São Paulo, o elenco era a Laura Cardoso, Etty Fraser, Miriam Meller, Silvio Zilber, Nívia Maria, Sônia Guedes, enfim, eram lá no Rio outros tantos, o Pitanga, a Daisy Lucid, que nos deixou recentemente, Daisy Lucid, Sueli Franco, nossa, tinha atores maravilhosos, que fizeram esse espetáculo. E tinha uma participação muito especial, muito da peça, da Marlene Colé, que encerrava, né, o espetáculo, né, cantando, né? Marlene Colé era uma camareira, ela fez aqui em São Paulo. Ela era uma camareira. Sim. E cantava, ela tinha sido cantora da noite no passado, participando de grupos de dança folclórica, etc. e tal. E uma doçura de pessoa, ela já estava com 75 anos. No final da nossa temporada, ela ficou doente, acabou a temporada, mas logo depois ela teve um câncer e tal, e a gente cuidou dela, né, até o finalzinho dela. E como ela era uma pessoa muito querida, e ela deixou lá, ela tinha lá umas economias dela, e ela não tinha família, deixou lá, não tinha família. E a gente não sabia o que fazer, e eu que cuidava das continhas dela, das coisas dela. Aí eu resolvi criar um fundo chamado Fundo Marlene Colé, que leva o nome dela, para ajudar técnicos, artistas, sonoplastas, montadores, gente da área de técnica de teatro, e também atores que não têm condições, para coisas assim do cotidiano, saúde, momentos, necessidades da vida, tal. Nós fomos criando um fundo. E um grupo grande, 70, 80 pessoas, começou a colaborar. Esse fundo, botando lá um recurso, aumentando o recurso todos os anos, para manter um recurso lá para ajudar essas pessoas. Quando veio a pandemia, e a gente viu esse universo da nossa área de artes cênicas desempregada, sem ter o que fazer, a gente transformou o Fundo Marlene Colé numa coisa maior, fomos para empresas,
buscamos patrocínio, aí veio o Itaú, veio o EDP, veio Unimed, Seguros Unimed, Porto Seguro, aí veio um monte de empresas que colaboraram, e pessoas físicas também que colaboraram para que a gente fizemos aí, a gente apoiou quase 8.000 famílias nesse período de pandemia. Foi um trabalho muito bonito e uma linda homenagem para a nossa querida Marlene Collet, que fez esse espetáculo para a gente. E o espetáculo, essa última sessão que eu escrevi, acabava com ela. Era tão importante ela na peça que o elenco todo, Laura Cardoso, Eti, todo mundo se virava e ela cantava uma música final lá no espetáculo. Era uma super homenagem. Eu fiquei feliz de ter feito essa homenagem para ela em vida ainda. Ok, Odilon. Teve entre tantos diretores com que você trabalhou, um diretor que você trabalhou seguidamente com ele foi o José Posse Neto. Com ele você fez Filhos do Silêncio, com Irene Havas, Traições, com Paulo Outram, Karen Rodrigues, né? Joana Dark, enfim. Qual o espetáculo que você tem na memória do José Posse Neto que você poderia dividir com a gente em algum momento aqui muito especial? Olha, são dois. Eu não poderia falar só um. Primeiro é o Filhos do Silêncio, que foi o primeiro espetáculo que nós fizemos, era uma produção minha também, nós convidamos ele como diretor. Quando nós iniciamos a nossa, foi um sucesso absoluto. É uma peça americana também que fala dos surdos, né? O personagem que eu fazia era um professor que ensinava numa escola para surdos. Papel feito depois no cinema pelo William Hurt, no filme chamado Filhos do Silêncio. Aliás, William Hurt morreu esta semana, precocemente, aos 71 anos. Ele fez no cinema o mesmo papel que eu fiz. Mas o filme foi posterior. A peça é uma peça de Broadway, a gente trouxe para o Brasil e depois ele faz no cinema. E foi uma experiência fascinante, porque era uma peça, além de ser uma dramaturgia maravilhosa, uma peça de inclusão. Foi a primeira peça que tinha linguagem de Libra 100% do tempo em cena. A gente interpretava falando e falando Libra, real, o tempo todo. Foi uma experiência fascinante. E você tem que sincronizar direitinho com a Irene, né? Com a Irene Havas, uma experiência muito detalhista, né? A Irene era a minha parceira na peça, ela era aluna deste professor, por quem ele se apaixonava e ela se apaixonava. E com esse aprendizado de vida dos dois. Mas é uma peça fabulosa. E depois teve um outro espetáculo composto, esse foi um momento marcante na minha vida, na minha carreira. Ele trouxe um... Oi, sumiu? Sumiu? Sumiu do som, mas retornou. E depois houve um outro espetáculo que também foi muito importante na minha vida, que chamava Lilith, a Lua Negra. Um espetáculo, isso já foi... A primeira foi em 82, a outra acho que foi em 89, 90, por aí, que era um espetáculo de dança. Não tinha uma palavra, eram 9 atores e só eu como ator. Mas eu não falava, eu acompanhava eles nessa narrativa de movimentações, de dança, né? Foi um outro momento. Então, nós tivemos São Paulo e Rio, esse espetáculo. Foram 2 momentos bastante significativos para mim. Legal. Cinema, quando o papo é bom, a hora avança de uma maneira, né? Mas eu não queria deixar de comentar com você. Cinema, você fez recentemente com Lázaro Ramos, O Vendedor de Passagens, que parece que foi um filme que te agradou muito ter feito. E queria que você falasse um pouquinho também da sua participação em O Segundo Sol, um personagem tão forte como aquele que você fez, o Severo. O filme foi realmente muito bacana, esse filme que eu fiz com o Lázaro. O Lázaro é um grande ator, um grande amigo, e um filme muito bacana, do Lula Buarque. E me deu muito prazer fazer esse filme. E a novela, O Segundo Sol, foi, acho que foi a última, acho que foi a última novela, eu nem lembro mais agora. É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. 2018, né? 2018, foi antes da pandemia. E
Foi uma delícia fazer essa novela, um personagem, o Severo, que era severo e foi dobrado, né, pela vida ali, pela família, que se desfaz toda, né, não suporta aquela pressão toda de uma vida montada em cima de nada, de pilares não muito sustentáveis, né? Mas foi uma novela muito bacana, tanto é que o grupo da novela, até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se conversa. Ali foi uma conjunção de fatores tão bacana, de elenco tão bacana, diretor, o autor, Saliência, né? e que foi muito, muito, muito prazeroso fazer o Severo do Segundo Sol também. E você fez um personagem marcante também, o Mordomo Thompson, em que você contracenava com a nossa saudosa Anissete Bruno. Como é que foi para você também esse personagem? Na novela Salve Jorge, né? Da Glória Pérez. Salve Jorge foi um sucesso estrondoso, né? Estrondoso. Trabalhei muito em algumas novelas já da Glória. Eu gosto muito da dramaturgia dela. E, bom, trabalhar ao lado de uma ídola como Anissete Bruno, né? Que é uma das figuras mais amigáveis, dóceis, amorosas, gentis, calorosas que eu conheci na minha carreira. Anissete Bruno era, assim, a gente considerava um patamar acima da gente, sabe? Como ser humano. Era uma outra entidade. Uma pessoa maravilhosa, de uma delicadeza, uma atenção com todo mundo. E eu tive esse prazer, essa oportunidade de poder trabalhar com atores. E também com o Paulo Goulart. Fiz alguns trabalhos com o Paulo, também na televisão. E os Anos Dourados não, como é que era? Como é que era? Não, Era do Rádio, do Jaime Monjardim. Isso. Paulo Goulart fazia também. E tive esse prazer de trabalhar com ele. É um casal maravilhoso, com quem eu sempre tive uma amizade muito grande. A vida é boa por isso, né? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer gente maravilhosa. Como essas pessoas incríveis que estão aí ouvindo a gente, esse papo furado aí da gente, mas estão aí ouvindo com essa paciência aí as nossas histórias. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aí. Tantos momentos bonitos da sua carreira. Bom, eu gostaria de encerrar com também o seu talento para dança, né? Recentemente você esteve no programa do Fausto, na Band. Talento para cara de pau. Do júri. E em 2011 você participou da Dança dos Famosos, que foi a primeira participação sua. Como é que foi para você? Você já tinha alguma experiência com dança? Não. Eu sempre a dança sempre como um aprendizado que eu tive no teatro, né? Um aprendizado do teatro. Sim. Mas não profissional. Mas o Faustão é uma delícia de pessoa, né? Lá é uma brincadeirona. Mas eu gosto de desafios. Sempre me lanço nos desafios. A primeira vez que eu entrei, eu falei, pagar mico lá, meu Deus do céu. Mas meti a cara e fui. É isso que eu tô falando, aquela coisa, não pode ter vergonha das coisas. Vai pagar um mico, mas é bom, o programa é popular, todo mundo te conhece, todo mundo te vê. Sempre tem um lado positivo. A gente sempre tem uma coisa boa. E eu fiz 2 vezes, né? Lá atrás e agora recentemente. Foi 2 vezes. A última. Super que aí eu me machuquei. Aí eu já estava. Aí eu tive que sair antes, eu estava. Rompi o tendão de Aquiles, aí não dava mais. Tá bom. Olha, Odilon, 1 minutinho só. Queria destinar esse 1 minuto para agradecer de coração a tua participação aqui. Esse momento que a gente tem dessa troca de ideias tão rica e esperando que outros momentos surjam para acompanhar a sua brilhante carreira. Eu que agradeço a tua gentileza de me convidar para esse bate-papo, estou sempre à disposição. Um abração para todo mundo e a última sessão de Freud, a gente vai estar aqui no Itaú Cultural e maio, junho, no Teatro Vivo, em cartaz aqui em São Paulo também. Ok. Muito obrigado, Odilon. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
Abraço. Tchau.